Bom, e sobre essa promessa enviada ao governo dos Estados Unidos, a gente conversa agora aqui no Jornal da Manhã, mais uma vez nos atendendo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, bem-vindo mais uma vez. Como vai? Bom dia. Bom dia a todos. Ministro, essa promessa vem no momento em que a própria Polícia Federal chegou a acionar o Supremo contra o senhor por possíveis ações contra a fiscalização em relação ao desmatamento ilegal. Como é que o senhor rebate isso? Bom, o acionamento, essa notícia feita pelo delegado é claramente midiático. Ele está querendo criar um sentimento de alguma interferência que não existe, né? Os ministros, os membros do legislativo, eles têm um papel de representação política das coisas. Ninguém interferiu, ninguém jamais faria algo como ele quer fazer parecer com a notícia que divulga na imprensa. Aliás, quando você lê a notícia, o conteúdo versus aquilo que ele colocou na imprensa, você vê que não tem substância, não tem nenhum fundamento. Mas isso se resolverá da forma adequada. Bom, agora José Maria Trindade faz a próxima pergunta para o ministro. José Maria. Pois não, muito bom dia, ministro. Ministro, a ideia é de que o governo Biden, que já está negociando, muita gente diz, o Brasil vai enfrentar dificuldades. Não, já está negociando, já está lá na frente em conversas com representantes do Brasil, inclusive do meio ambiente, né? Diz que vai cobrar do Brasil posturas e ações. Eu queria saber o que o Brasil leva para esse encontro nos Estados Unidos, que terá a participação do presidente Bolsonaro. Zé Maria, bom dia. Você vê como são as narrativas do pessoal do contra, né? No final do ano passado, a turma dizia, não vai ter nenhum diálogo com o presidente Biden, o Brasil vai ficar isolado. Aí o Brasil fez o diálogo, avançou, apresentou dados dos Estados Unidos, por outro lado também ponderações, e essa conversa vem sendo feita em alto nível dos dois governos semanalmente, já há bastante tempo. Inclusive, isso começa com a minha reunião com o Kerry. E aí, o que acontece? Essas mesmas pessoas do contra, vendo que as conversas estão acontecendo e que o assunto está evoluindo, mudam o que diziam que seríamos isolados nós e digam, olha, Biden não pode falar com o governo Bolsonaro, não pode falar com esse pessoal. Quer dizer, primeiro não íamos falar, depois quando conseguimos falar, a postura é não pode falar. Quem tem que falar pelo governo é o governo, quem fala pelo Brasil é o Brasil. E o que nós temos conversado com os Estados Unidos, que culmina com essa reunião do dia 22 de abril, são planos de ação, são estratégias, visões, né? Reconhecimento dos reais motivos do desmatamento da Amazônia, que tem muita relação com o que eu digo sempre aqui, que são os 23 milhões de pessoas que foram deixados para trás, né? Outros ministros e outros governos não cuidaram das pessoas, e as pessoas continuam vivendo na região mais rica do país com pior índice de desenvolvimento humano. Então, quando nós apresentamos essas medidas de combate ao desmatamento ilegal, de comando e controle, também apresentamos medidas de incentivo econômico, de apoio a essas pessoas. Então, andam os dois caminhos ao mesmo tempo e é isso que se discutirá no que diz respeito ao desmatamento. Por outro lado, tem uma discussão toda sobre as emissões. O Brasil é só 3% das emissões globais. Então, esses países, inclusive os Estados Unidos, é 15%, a Europa 14%, a China é 30%, a Índia é 7%, o Brasil é só 3%. E desses 3%, o desmatamento representa quase metade. Então, nós estamos falando de 1,5% desse problema. Ainda assim, não sendo as emissões globais um problema no qual o Brasil tem um grande papel, nós estamos, quando chamados para esse evento no dia 22 de abril e os outros que terão ao longo do ano, o Brasil se apresenta, né, se voluntaria, se coloca como um dos que vai ajudar a resolvê-lo. Então, nós também queremos que o contrário aconteça. Da mesma forma que nós ajudamos a resolver o problema das mudanças climáticas, que não é causado majoritariamente por nós também queremos ajuda no tema do desmatamento ilegal. Ministro Ricardo Salles, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, ministro. Pois é, continuando nessa toada, né? Você apresentou os dados e, ao mesmo tempo, citou a palavra narrativa. E a gente sabe que o Partido Democrata, que agora está no poder nos Estados Unidos, tem uma base cada vez mais militante, que parece PSOL, né? E o presidente Biden sofre esse tipo de influência. Atores de Hollywood, lá o Hulk, falando da Amazônia para não conversar com o presidente. Pergunta, ministro, o senhor acredita que essa base militante vai conseguir inviabilizar qualquer tipo de conversa entre o Brasil e os Estados Unidos produtiva? Rodrigo, eu acho que não vai inviabilizar, não. As conversas têm sido feitas num nível muito elevado.
com bastante compromisso, construtivas, técnicas, semanais, quer dizer, isso não é uma coisa que começou ontem, a gente vem conversando com o governo americano, com o inglês também, enfim, com países europeus, conversas que partem do pressuposto que tem diagnósticos da razão pela qual existe o desmatamento ilegal. Então, quais são as causas, quais são os motivos e quais são as possíveis estratégias? Essas discussões não têm nada a ver com esse oba-oba dos ativistas que você falou. Esse pessoal, aliás, para isso nós criamos o Adote um Parque. A gente tem que perguntar para cada um desses ativistas de Hollywood ou de sei lá de onde, qual parque que eles vão adotar. Eles ganham bastante dinheiro, têm condições de adotar um parque de verdade ao invés de ficar só no discurso, né? E, ministro, quando o presidente diz, a gente acompanhou agora há pouco, que promete acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030, dentro de 9 anos, essa é uma meta ousada, mas possível? Como ele pode prometer isso? Quais são as ações que devem acontecer? Ela é possível, sim, é uma meta que dá para cumprir, mas ela requer justamente a ação nesses dois caminhos simultaneamente. De um lado, efetivamente, o comando e controle. Nós colocamos uma estrutura de batalhão para ações táticas ambientais, com recursos do orçamento, recursos brasileiros, e também um planejamento que permite que esse volume de comando e controle seja aumentado substancialmente se houver recursos para participar. Então, essa é uma abertura de uma possibilidade da cooperação. Colocamos a parte brasileira que nós conseguimos fazer com nosso próprio recurso e colocamos também o recurso da possibilidade estrangeira. De outro lado, qual é a outra parte para resolver o problema da Amazônia? São os incentivos e são as ações estruturantes. Então, tem que fazer a regularização fundiária, tem que colocar de pé a bioeconomia, tem que dar incentivo econômico para essas pessoas que vivem nessas regiões com maior índice de desmatamento. Isso se faz através do pagamento pelos serviços ambientais. Você remunerar quem faz direito e, por outro lado, também remunerar quem deixa para trás as irregularidades e começa a recuperar as áreas. Quer dizer, você tem tanto a premiação de quem já fez bem feito, quanto o incentivo para que outros passem a fazer. Também é importante o zoneamento econômico-ecológico da região, que é aquela espécie de plano diretor para a Amazônia. Você tem plano diretor para cidades, São Paulo, qualquer grande cidade, mas não tem um plano diretor para a Amazônia. Então é importante que isso seja feito. Ou seja, de um lado, comando e controle, de outro, medidas econômicas e estruturantes. Ministro, rapidamente para fechar, nessa reunião com os Estados Unidos, o senhor mostrou lá uma projeção, uma imagem de um cachorro olhando um frango de padaria. Qual foi essa ideia? Essa ideia foi do senhor, foi da sua equipe e o que o senhor quis dizer com isso? Há uma narrativa internacional, aliás, dita inclusive pelo secretário-geral da ONU, né, que os países em desenvolvimento vêm sendo reiteradamente frustrados na sua expectativa de ter os recursos prometidos lá no Acordo de Paris. Os 100 bilhões de dólares anuais que foram prometidos lá atrás. Então, os países ficam sempre sendo cobrados, né? Colocam essa questão do compromisso futuro. Olha, faça que uma hora você vai receber. Faça porque vai vir a compensação. Faça porque... Isso não é só para o Brasil, isso tem vários países que estão na mesmíssima situação, mas o Brasil também está. Então, nós usamos foi usado naquela apresentação, que é uma representação entre as duas equipes, algo privado, quem vazou indevidamente. Mas, de qualquer forma, não tem problema nenhum, porque aquilo mostra, explicita, né, faz uma imagem do que é a frustração. E aí nós fizemos uma coisa brasileira para mostrar, na verdade, como os países em desenvolvimento se frustram realmente com essa promessa, essa expectativa que nunca acontece. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Obrigado.